Fala pessoal, beleza? Conta pro Vascão. Aquele olhar obstinado que você tinha no começo do ano passado, antes de um tal de coronavírus chegar no Brasil e atrapalhar completamente seus planos de prova do Enem, ele continua? Continua aceso? Tem que continuar, né? Porque afinal de contas, galera, faltam só 10 dias para a tão sonhada e adiada prova do Enem. E pro Vascão faltam 10 dias e 10 dicas marotas para fazer a prova. Faltam 10 dicas marotinhas para você chegar lá tranquilão com a sua caneta e sua máscara no rosto e uma reserva na bolsa também para fazer uma boa prova. E vamos seguir com essas 10 dicas durante essa contagem regressiva que eu sempre faço para a prova? Cola comigo então. Vamos com o Vascão que vai dar bom. Bom, e hoje o primeiro tema vai ser movimentos sociais. Gente, tema que é recorrente na prova do Enem. Aliás, todos os temas que eu selecionei para essa contagem regressiva são temas recorrentes na prova. Só que queria chamar a atenção de vocês com umas coisinhas aqui. Primeiro, a gente não vai ter uma mega aula. É só relembrar conceitos básicos do que você já aprendeu durante o ano, do que você já aprendeu durante o seu todo ensino médio. Né? Então, quando a gente fala de movimentos sociais, gente, o que a gente tem que lembrar? Estamos falando de coletivos. Nós estamos falando de grupos de pessoas. Estamos falando de coletivos. Estamos falando também, obviamente, de ações sociais. Pessoas se reúnem em volta de tensionar a sociedade para os problemas que a sociedade própria produz. Esse é o objetivo. É o grande objetivo dos movimentos sociais. Todos eles têm esse objetivo. Tensionar os problemas da sociedade e demonstrar para a sociedade o que está acontecendo. Quais são os dilemas que estão acontecendo dentro daquela determinada sociedade. Perfeito? Então, primeiro, coletivos, objetivo, tensionar os problemas da sociedade. E aí vem uma coisinha que, obviamente, pela própria palavra, a gente já consegue compreender. Se é um movimento social, obviamente acontece uma mobilidade. E o que vai ser consequência desse objetivo de tensionar os problemas sociais vai ser mobilizar completamente a sociedade. Daí quando a gente fala de grupo de estudantes que estão ali fazendo passeatas, a gente está falando de movimentos sociais. Daí quando a gente fala de um grupo de pessoas negras que estão incendiando o mercado, a gente está falando de uma mobilização social. Ou de pessoas, ou de um grupo que está tentando mobilizar a sociedade. Quando a gente fala mesmo até de um movimento que está invadindo um prédio, que está completamente abandonado, e sem uso nenhum há muito tempo, a gente está falando também de um grupo de pessoas que está mobilizando a sociedade e tensionando um problema da sociedade. Prédio desocupado, pessoas morando na rua. Perfeito? Então, são só exemplos de movimentos sociais, para tentar facilitar o seu compreendimento do que são movimentos sociais, afinal de contas. E aí vale uma ressalva. Movimentos sociais não são, em hipótese alguma, partidos políticos. E não procuram, ou geralmente não deveriam procurar, ser partidos políticos. Né? O movimento social ele não tem a intenção de tomar o poder político e reorganizar a forma da sociedade, reorganizar as leis da sociedade. Não é esse o grande objetivo do movimento social. O objetivo do movimento social é tensionar para que as pessoas comecem a se revoltar por conta dos problemas que estão acontecendo na sociedade. E, de repente, através dessa mobilização social, de fato, modificar. Então, a gente pode falar, sim, que modificar uma ideia, modificar uma lei seja, de alguma forma, um objetivo. Mas não um objetivo, digamos assim, imediato. Mas é aquela consequência do objetivo imediato, que é mobilizar, tensionar a população e aí sim modificar uma lei, modificar as estruturas, modificar a ordem daquela sociedade. Bom, gente, o que vale muito para a gente lembrar quando for chegar ali na prova do Enem é que os movimentos sociais eles são divididos em duas categorias. Os velhos movimentos sociais, e a gente está falando de movimentos sociais lá do século XIX, que basicamente tem como única pauta a pauta sindicalista, a pauta trabalhista, né? A necessidade de acabar com aquela grande exploração do trabalho que existia durante o período de Revolução Industrial. E uma segunda geração de movimentos sociais, que aí a gente fala de nova geração dos movimentos sociais, que
que é do século XX. Então, VMS, velhos movimentos sociais, movimentos sindicalistas, movimentos trabalhistas do século XIX. MMS já são os novos movimentos sociais, mais ou menos ali surgindo, pipocando, estourando com muita força a partir da década de 60 do século XX. E basicamente a gente vê aqui pautas livres. Como, por exemplo, a pauta feminista, a pauta LGBT, a pauta do movimento negro, a pauta do movimento ambientalista. E aí eu já sei o que você está pensando. Pô, professor, mas o movimento negro, pô, os abolicionistas estão lá no século XIX também. Pô, professor, os feministas também estão lá no século XIX de alguma forma. Sim, gente, beleza. Mas a explosão com grande força, que vai de fato mobilizar a sociedade, a gente vê mais aqui no Brasil o movimento negro a partir da década de 60, né? Não desmerecendo, obviamente, todo o projeto dos abolicionistas, e inclusive, algumas vezes, cai na prova movimentos abolicionistas como movimentos sociais, então é bom ficar ligado, e, obviamente, também o movimento feminista. Né? Mas, a partir da década de 60 que a gente vê com grande força esses novos movimentos sociais, de fato, mobilizando a sociedade, tensionando a sociedade para os problemas que ela própria produz. Gente, vale ficar esperto, porque não é um tema, movimentos sociais, não é um tema que vai cair numa questão de cara ali e você vai reconhecer ela como uma questão dos movimentos sociais. Dificilmente vai perguntar na prova se os movimentos sociais são coletivos ou não. Dificilmente vai perguntar qual é o objetivo direto, né, de todos os movimentos sociais. Mas pode ser que caia uma questão com um texto comentando sobre o movimento abolicionista ou comentando sobre o movimento negro no Brasil, o movimento unificado no Brasil. Pode cair um texto apresentando o movimento LGBT ou até mesmo o movimento ambientalista, que é bem forte nos dias de hoje. A gente pode aparecer ali um texto falando sobre o movimento feminista. E aí, de alguma forma, vai questionar o que esse grupo está querendo, qual é o objetivo desse grupo. E aí você tem que estar ligado que cada grupo desse, necessariamente, vai ter um objetivo final, exclusivo. Mas, com o objetivo, né, de alguma forma, todos eles, como movimentos sociais, de tensionar a sociedade para os problemas que o cercam. E, obviamente, os problemas que o cercam são problemas pontuais em cada movimento desses. Fica a dica. Geralmente, textos históricos aparecem aqui. Não são textos de sociologia. Né? Como eu acabei de falar, textos da galera abolicionista apareceu aqui. Na prova do ano passado tem uma questão bem bacana que fala sobre uma mulher na Bahia que queria participar do exército. Então ali você já tem uma raiz sobre o movimento social feminista, né? A participação, a causa igualitária das mulheres e por aí vai. Né? Então é importante a gente ficar de olho nesses detalhes. A prova do Enem é interdisciplinar. Ela não é ali a prova que vai definir essa questão é de sociologia, essa questão aqui é de sociologia e de movimentos sociais. Então fique esperto para essa. Faltam 10 dias para a prova. Prepare-se.